Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando a nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos aí no inverno, né? Começou dia 21 de junho e a previsão é que vamos ter aí um inverno bastante rigoroso. Mas estamos aí com o aquecimento da economia também, né? Isso aí é muito bom. E vamos começar esse movimento empresarial, no nosso momento empresarial, que é um momento bom, com Giovanni D'Agostinho. Giovanni, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui no programa. Como é que está a coisa? Tá tudo bem, Silvio Lopes. Vem aquecendo as coisas? Olha, o inverno está dando o cartão de visita, não é? Porto Alegre começou o inverno com chuva e frio e já está fechando uma semana aqui com esse tempo aí. E a gente precisa se aquecer, né? Qualquer coisa a gente bota fogo, né? Bota fogo aqui, bota fogo ali em casa e tal, dá uma aquecidinha, né? Isso aí fica bom, né? É que aquele jogo contra o Botafogo foi atípico. Eu nem estava falando. Tá certo, não, agora eu me lembrei, Botafogo. Bom, Giovanni, não vamos falar sobre dividendos da Petrobras. Está dando um rolo de dividendo da Petrobras, é muito dividendo, né, e tal, mas é outra questão. Mas vamos falar sobre dividendos das construtoras, tributação de dividendos, tá, que isso acontece. Como é que está essa segmentação aí? Silvio Lopes, eu trouxe esse tema, né, que a gente está falando no aquecimento da economia, né, e um dos itens para medir a temperatura do aquecimento da economia é ali a questão da construção civil, né, e da construção de imóveis, né, as construtoras em geral, né. Então, quando as construtoras de imóveis, elas aumentam o faturamento, é sinal de que a economia está melhorando, né, e isso está, de certa forma, acontecendo no Brasil, no Rio Grande do Sul, né. E nós temos uma questão tributária, uma questão contábil, que é muito intrigante, né? E que vem pegando algumas construtoras de surpresa, não é? Que é a questão dos dividendos pagos, né, pelas construtoras de imóveis, certo? O Brasil tem ali, dentro do arcabouço tributário, uma certa injustiça. Tá? Qual é a injustiça? A empresa, ela oferece tributação na venda e não no recebimento da venda. Então, muitas vezes, isso causa falta de recursos para pagar o tributo, não é? Então, vamos imaginar que o senhor venda essa xícara que está na sua mesa, essa bonita xícara que está na sua mesa. É cara. É cara, né? E o senhor negocia comigo, estou lhe comprando a xícara por R$1.000, né? O senhor me deu um desconto ali, né? Eu pechinchei, era 2.000, o senhor me vendeu por R$1.000. Tá certo. Mas eu combinei com o senhor que eu iria pagar essa xícara em 30 dias depois da venda, não é? O que acontece? Quando o senhor me entrega a xícara, quando o senhor emite a nota fiscal de venda da xícara, o senhor já paga o tributo tendo por base o período de apuração do mês da venda, né? Então, quando chegar o momento do senhor pagar o imposto sobre a venda da xícara, eu ainda não lhe paguei o valor da xícara. O que vai acontecer nesse caso? Né? O senhor vai ficar sem dinheiro para pagar o tributo. O dividendo. Né? O tributo sobre a venda da xícara. Sobre a venda. Né? As construtoras, todavia, tendo em vista que o objeto, né, da operação econômica é de grande valor, existe uma legislação específica na área de tributação para esse ramo de atividade. Qual é o regime? O regime é o regime que estabelece que as construtoras somente pagam a tributação na medida do recebimento, né? Então, existe ali uma diferenciação das demais empresas, embora eu considere que teria que ter nessa reforma tributária ser pensada a alteração da legislação para que ou o prazo de vencimento do tributo das demais operações sejam dilatados, né, para que presume-se que a empresa já tenha recebido o valor para oferecer tributação, ou então que se adote para os fins de tributação o regime caixa, né, que isso seria a regra geral, né? Mas para as construtoras essa é a regra geral, né? Então vou tomar liberdade para fazer a leitura para os senhores da Lei 8.981, né, Lei 8.981, artigo 30, né? Então essa é uma regra geral. Diz o seguinte: as pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativa a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, deverão considerar como receita bruta o montante efetivamente recebido. Então, essa é a legislação que estabelece o regime de caixa, e não é opcional, porque a lei fala em deverão considerar como receita bruta o montante efetivamente recebido. Então, as empresas que desenvolvem essas atividades tributam na medida do
recebimento. O nome disso é regime caixa. Muito bem. Nós, então, temos essa questão da legislação tributária voltada à área da incorporação imobiliária e compra e venda de imóveis, mas nós temos também a questão que envolve a contabilidade, né? E através da contabilidade são apurados os resultados, os lucros dessas empresas, né? E decorrente do lucro se paga dividendo, não é? Que foi o título da nossa entrevista. Muito bem. Acontece o seguinte, que para os fins contábeis, as empresas precisam adotar o regime de competência e não de caixa. Então, o Conselho Federal de Contabilidade, através das suas normatizações, estabelece que, mesmo para as empresas construtoras e para as atividades imobiliárias, deve-se considerar como receita efetiva o contrato de venda dessas unidades e não alocar para a receita bruta o valor efetivamente recebido. Então, os contadores fazem esse processo, levantam os balanços e, para surpresa, a Receita Federal, então, vem autuando essas empresas quando, através da contabilidade, distribui os dividendos. O que a Receita Federal diz? Bom, se a empresa imobiliária é obrigada a adotar o regime de caixa para pagar a tributação, nesse caso, na demonstração de resultado do exercício, só é admitível a distribuição de dividendos, tendo por base a escrita contábil, se na contabilidade a receita for contabilizada também na medida do recebimento, ou seja, na medida da tributação. Então aconteceu recentemente um julgado, né, no CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O CARF é o órgão de segundo grau dessas demandas de lançamento de crédito tributário federal, né, quando vai em Brasília, né, que é o julgamento. E o CARF entendeu dessa mesma forma, né, que eu expliquei antes, né? Então, se os senhores tiverem curiosidade de fazer a busca no Google, né, ou no site do CARF, é o Acórdão 2301005492, da terceira Câmara, não é, do CARF, que diz o seguinte: empresas do ramo imobiliário devem contabilizar suas receitas com base no regime caixa, né? Então, ela contabiliza no regime caixa e aí consegue, a receita, o regime caixa, aí consegue distribuir dividendos através do lucro apurado na contabilidade. O problema, meu amigo, é que o contador fica numa situação de vulnerabilidade nesse caso. Porque se o contador contabiliza a receita pelo regime caixa, apura-se o dividendo da empresa, não vai ter problema com o cliente, né, na distribuição de dividendo através da contabilidade. Todavia, nesse caso, esse mesmo contador pode estar infringindo uma norma do Conselho Federal de Contabilidade que manda adotar a contabilização das receitas pelo regime competência. Então, o sujeito não coloca o cliente dele numa fria, mas pode ser autuado pelo Conselho Federal de Contabilidade, pelos conselhos regionais, né? Então, nesse diapasão, eu entendo que a classe contábil precisaria voltar a discutir a recriação, né, de um grupo contábil, talvez ali dentro do patrimônio líquido, né, chamado de resultado diferido, que é exatamente esse grupo de transição, né, um grupo contábil de transição entre a venda e o respectivo custo dessa venda, inclusive, se for o caso, o orçado, né, essa conta de transição que ele transita por ali enquanto não houver a realização tributária, né, desses resultados, né, de modo a compatibilizar, nesse caso, a questão fiscal e também a questão contábil, né? Eu até, inclusive, tomando conhecimento desses casos, existem diversos contadores que se queixam para o Sindicato dos Contadores, né, no qual eu presido, encaminhar, quem sabe, para o Poder Executivo um projeto de medida provisória para que haja essa correção legislativa, né, para que as coisas andem de acordo, né? Muito bem, perfeito. Acho que é uma coisa bem esclarecedora aí. Giovanni, um abraço, obrigado, uma boa semana. Boa semana também, fique com Deus. Olá, personalidade é forma, caráter a essência do ser. Vivemos hoje a crise de caráter, onde milhares usam da perfídia, do engano, da traição, do engodo para enganar outros milhares e nos impor as suas vontades contra as nossas.
Quando for para eleger nosso representante, esqueça sua personalidade. Fixe no seu caráter. Lembre-se, quem trai a sociedade, o seu partido, o seu voto, merece o lixo da história. Não dê chances para fazer de novo. É assim que construiremos uma civilização minimamente honrada. Em outubro, dê cartão vermelho para quem te usou e de ti abusou, de tuas liberdades e da tua confiança. É o que temos a fazer, por um país e um Estado melhores. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, estou recebendo aqui no nosso Economia e Desenvolvimento desta semana o Dr. Marcelo Pereira da Costa, do escritório Pereira da Costa Advogados, né? Um escritório famoso aí, já consagrado na região sul do Brasil. Marcelo, muito prazer em te conhecer, irmão da Luciana, o escritório, nosso parceiro agora, né? E sempre trazendo coisas importantes e, sobretudo, na área da Previdência Social. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Silvio, pelo convite, pela oportunidade de falar ao público, sempre com a intenção de trazer informações para que as pessoas busquem e consolidem seus direitos. Muito bem. E, sobretudo, na área da Previdência, né, Marcelo? Na verdade, é o seguinte, a Previdência Social, ela criou vários canais, né, para atendimento do público, para que haja esclarecimento disso, daquilo, para as pessoas tirarem suas dúvidas e tal. Como é que funcionam? Esses canais, eles são acessíveis, confiáveis? Então, Silvio, nós temos 3 canais de atendimento, que é através do aplicativo Meu INSS, através do Previfone, que é 135, e ainda o atendimento presencial. Com a vinda da pandemia, já era um movimento que vinha acontecendo nos últimos anos, mas com a vinda da pandemia, se acelerou a implantação do aplicativo Meu INSS. Hoje em dia, muitas pessoas têm um aplicativo no celular, acessam pelo computador, está cada vez mais se tornando rotina para as pessoas. Mas, quanto à acessibilidade, bom, para quem tem uma desenvoltura digital, para quem tem os equipamentos, um celular que consiga acessar a internet, o chamado smartphone, um computador, é bem acessível. Embora, sim, hajam problemas de oscilação, de disposição de sinal, por vezes em momentos de muito acesso durante o dia, as pessoas não consigam acessar. Se considera, sim, um sistema apto, abrangente. Basicamente, todos os serviços da Previdência Social são feitos... Estão universalizados ali, né? Estão universalizados ali. E me diga uma coisa, na verdade, o grande problema dessa questão da acessibilidade por esses canais via internet, eles acabam, como tu mesmo falaste, muitas pessoas não têm acesso, elas não sabem, não têm dificuldade de entendimento disso, principalmente as pessoas mais idosas. Eu, por exemplo, assim, se não é meu filho, minha filha, a gente tem dificuldades ainda, porque isso é natural, é uma geração, 3 gerações atrás. Mas, na verdade, assim, essas pessoas têm dificuldade. De qualquer maneira, essas pessoas têm que recorrer à família e escritórios como o de vocês, né? Exatamente. Podem recorrer à família, familiares. Eu só sempre peço e sempre chamo a atenção para as pessoas, porque muitas vezes a pessoa quer buscar através de si o seu direito, sem o escritório. E é um direito do cidadão buscar através de si. Com certeza. Mas tem que prestar muito atenção, porque quando você acessa o sistema Meu INSS, aquele é um canal de atendimento oficial. Se você acessa o seu pedido e está constando ali exigência, você olha, lê, o INSS está requerendo que sejam anexados certos documentos. Se você não anexa aquele documento dentro daquele prazo assinalado, você vai perder aquele benefício, vai ser indeferido por desistência e você vai
por uma desatenção, acaba perdendo aquela manifestação de direito ali. Claro, depois pode postular novamente, mas aquele período ali de atrasados, que a gente chama de valores, acaba sem receber. Então, a dica que eu quero deixar para o pessoal é, leve a sério. Quer acessar pelo meu INSS, quer fazer as coisas pelo aplicativo? Pode fazer, mas leve a sério. Se constar as informações que estão ali, leve a sério, preste atenção, vá atrás dos documentos, digitalizar em formato de PDF, se a pessoa não tem, procure alguém que saiba como fazer. É importante isso, o acesso está aí disponível, né? Mas como tu disseste muito bem, Marcelo, eu acho que é importante frisar isso e salientar bem, quer dizer, as pessoas precisam ter o cuidado de repassar as informações dentro das exigências e no prazo estabelecido. Exatamente. A Ordem dos Advogados Gaúcha é uma ordem muito atuante. Nós temos advogados muito preparados, muito pujantes na luta pelos direitos e conseguimos recentemente que essas oscilações de sistema, quando não se consegue acessar o meu INSS, o aplicativo, a gente consegue fazer com que aquele prazo seja prorrogado pelos dias que esteve sem acesso. Mas isso foi uma luta de meses, de buscarmos esse direito e agora estamos tendo reconhecido. Né? Então, essa busca, através de um advogado ou por si mesmo, sempre exige muita atenção. Tá, outra coisa, Marcelo, que é importante neste momento é o seguinte, tem muitas pessoas aí, inclusive na internet, oferecendo os serviços para revisar o benefício da Previdência Social. Como é que se faz isso? É possível? Que forma se pode utilizar isso? Quem poderia exigir ou solicitar uma revisão no seu benefício com o INSS? Claro. É possível, pelo canal de atendimento Meu INSS também disponibiliza essa possibilidade, também 135 e também presencial. Só para recapitular, um finalzinho assim, se a pessoa não conseguiu acessar pelo Meu INSS, não conseguiu pelo 135, tem a opção de ir presencial. Desde fevereiro de 2020, de 2022, tem ocorrido esse movimento de permitir que o pessoal volte. Agora, quanto à revisão. Silvio, é importante que a pessoa, para fazer o pedido de revisão, faça uma análise prévia, porque o benefício pode ser revisado para cima e pode ser revisado para baixo. Tu imagina, a pessoa vai lá e pede para fazer uma revisão. Já tu está ganhando demais, está aqui, ó. É o risco, né, que o cara corre. É um risco que a pessoa corre. E isso é importante, essa advertência tua, né, porque as pessoas normalmente, assim, nós sabemos isso da natureza, da cultura do brasileiro, né, querer levar vantagem em tudo. Então, daqui a pouco o cara está com uma boa aposentadoria, mas quer mais. E pode cair numa armadilha dessas, né? Pode cair numa armadilha dessa. São muitas as teses de revisão de benefício, teses, algumas que são imprescritíveis, o benefício concedido lá em 88, 89, pode ter a revisão agora, claro, só vai receber os últimos 5 anos, mas pode ter. Tem algumas revisões que vencem depois de 10 anos, então se você está próximo a completar 10 anos do primeiro saque do benefício, é importante dizer, não é da concessão. Sim, do saque do benefício. Porque às vezes a pessoa pediu o benefício numa data, mas teve concedido só depois e foi sacar depois. Vai contar do primeiro saque. Então, se você está próximo a completar 10 anos, procure um advogado especializado em direito previdenciário, porque muitas das possibilidades de revisão, depois de 10 anos, caducam, como se diz, decaem. Perfeito. Qual é a recomendação final, assim, o alerta final? E, sobretudo, eu saliento o seguinte, o escritório aí, o Pereira da Costa Advogados, é especializado nisso também, né? Então, é importante a gente ter... Eu sempre faço essa observação, não só com a questão de advocacias, que os advogados que estão aqui, mas contadores, economistas e tal, para que as pessoas que assistem o programa há 22 anos, estamos aí, é um programa já consolidado aqui no mercado, para que elas tenham exatamente esse discernimento. Quer dizer, nem sempre aquilo que eu penso vai acontecer e é da forma como eu quero fazer. É preciso consultar um profissional, seja o advogado, o contador e tal, o economista, porque eles têm os caminhos, de repente, os caminhos mais fáceis e mais proveitosos para aquilo que eu estou querendo demandar. Então, portanto, assim, ó, o escritório Pereira da Costa Advogados, ele é especializado nisso. O Marcelo, a Luciana, que esteve aqui já conosco, eles sabem trabalhar bem isso e colocam você a par de todas essas questões. Isso é importante, né? Ter essa possibilidade de ter um profissional que vai dar uma assessoria que é fundamental neste momento. É importante já... Há 20 anos, quando eu comecei a trabalhar no Previdenciário, eu ainda pegava a ficha do INSS às 6 da manhã e ficava lá na filinha. E nós já tínhamos 2 anos de programa, imagina, né? Veja só. Que legal. Agora já não ocorre mais isso. Hoje em dia não tem mais processo físico, é só processo digital.
Só processo digital. A dica final que eu quero deixar para o pessoal é que quando procurar um desses atendimentos, faça como nós fazemos no escritório também. Guarde os protocolos, guarde os comprovantes de atendimento. Embora o INSS seja um motivo de orgulho para o povo brasileiro, pois é um dos maiores programas de seguridade social e agora modernizado, como é o INSS, tem coisas a se adaptarem, a se corrigirem, a se aprimorarem, mas é um motivo de orgulho. E é passível de erros. Se você não tiver a comprovação de que você teve aquele atendimento, de que você buscou, pode não conseguir buscar direitos depois. Então, o que é pegar o comprovante? Não está conseguindo acessar pelo aplicativo Meu INSS? Faz um print da tela, como se diz. Tentou ligar para o telefone 135, anota o protocolo, o dia e a hora daquela ligação. Foi no atendimento presencial, fica com algum comprovante, nem que seja aquela fichinha que o pessoal dá de senha. Print dali já deu. Algum comprovante que foi. Essa é a dica de ouro. Guarde os comprovantes do protocolo dos atendimentos que você buscou na Previdência. Perfeito. Marcelo, um grande abraço, até a próxima semana. Muito obrigado, até a próxima semana. Então tá, um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá a todos, é uma alegria estar aqui no programa Economia e Desenvolvimento. Essa semana eu quero falar sobre inteligência artificial. Em termos de gestão organizacional, podemos claramente dividir empresas em dois grupos, as do século XX e as do século XXI. E ainda, se quiséssemos aprofundar um pouquinho mais, nós poderíamos fazer mais uma classificação, as empresas do século XXI antes da pandemia e pós-pandemia. Claramente, empresas do século XX pouco usam, se é que usam, inteligência artificial. Invariavelmente operam de forma analógica e ainda presas a limitantes como capacidade produtiva e geográfica, entre outras tantas, Empresas do século XXI usam e abusam de inteligência artificial, que complementam equipes comerciais, operacionais e até mesmo estratégicas, dependendo do ramo que se está falando. Enquanto algumas pessoas ainda discutem sobre os benefícios e malefícios da inteligência artificial, chegando a dizer que as máquinas vão dominar o mundo, algumas empresas estão se utilizando dela e ganhando mercados rapidamente. Uma boa semana a todos. Bom, eu estou recebendo aqui a Caroline Pinto de Souza, que é porto-alegrense, advogada, corretora de imóveis. Tem uma experiência não muito de muito tempo, mas muito efetiva no mercado imobiliário. Caroline, obrigado pela tua presença. Tu que é porto-alegrense, Parabéns aí pela imobiliária Habita, que está trabalhando agora em função desse mercado imobiliário que está em efervescência. Esse mercado está bom, Obrigado pela tua presença. Muito obrigada, agradeço o convite, é um prazer estar presente aqui no programa. Realmente, nós passamos por um período muito delicado na época de pandemia. Todo mundo passa isso, na verdade, foram todos os segmentos e para o mercado imobiliário não foi diferente. Claro, claro. Entretanto, nós estamos começando a observar um reaquecimento. É público e notório também que empreendimentos imobiliários estão a todo vapor de novo, retomando. Área da cidade por onde a gente vai, o Carolina, a gente observa isso. Exatamente. E então, em que pese a gente ter passado por esse período de dificuldade, está se observando o reaquecimento, sim. E eu creio que agora é o momento das pessoas começarem, a gente tem que fazer essa economia girar, até porque, retomar. Carolina, o investimento no mercado imobiliário sempre é um investimento sadio, um investimento forte, E nós sabemos que Porto Alegre, por exemplo, como eu te falei, tu sabe muito melhor do que eu isso aí. Por onde a gente vai tem investimento imobiliário, tem uma efervescência imobiliária em algum segmento.
Tá? E isso é importante. As pessoas hoje, não só o investidor, mas as pessoas também estão querendo trocar de imóvel, o filho vai comprar, a filha, enfim. Então, isso aí aquece o mercado. E é um bom investimento, né? É um bom investimento. Até agora a gente tem visto muito pela internet, muitas questões do pessoal fazendo a questão de entrar, se arriscar a investir, por exemplo, em Bolsa de Valores, né? E a questão da investimento em mercado imobiliário também não requer, digamos, um grande conhecimento técnico, né? A pessoa pode utilizar isso como uma forma também de complementação numa questão futura, né? Vocês assessoram as pessoas, digamos assim, eu chego lá, olha, Carolina, eu quero fazer um investimento no mercado imobiliário, tem um valor tal, qual é... Sim, claro que sim. Geralmente, como é que as pessoas, para quem quer investir no imóvel, comprar um imóvel para alocação, nós trabalhamos também, fazemos avaliação imobiliária, aonde, de acordo com o valor de compra, o que seria rentável se tirar em locação para que se buscar a questão, né, da depreciação do imóvel, juntamente com a questão de trazer algum tipo de retorno para quem investe. Então, Porto Alegre, principalmente as regiões centrais, a gente tem observado que tem tido muita rotatividade. Já houve estudos até publicados na mídia que, principalmente os bairros ali, Menino Deus, Cidade Baixa, Rio Branco, Petrópolis, tem alta rotatividade. O que seria a rotatividade? Muita procura em termos de locações. E agora temos a revitalização do centro e do quarto distrito, do né? centro. Também, né? O centro, por a questão de ter ficado, infelizmente, caído naquela decadência, né? Há muito tempo, muitos anos. Os imóveis, eles também acabaram ficando mais atrativos em termos de preço. E eu costumo dizer que tem um ponto muito forte na questão do centro, que existem muitos prédios que têm problema de regularização documental, porque às vezes são... Muitos prédios públicos também. E a questão da solução também disso não é tão complexa assim. Às vezes pode parecer, às vezes assusta quem vai comprar um imóvel, ver a questão, vai olhar a matrícula, ver algum tipo de entrave, né? E aí simplesmente obsta essa possibilidade e daqui a pouco está deixando de adquirir um ótimo negócio com baixo custo. Perfeito. Porque como eu também sou advogada, tem muitos procedimentos que se possibilitou agora, que cada vez mais tem tido essa vertente de solução extrajudicial, né? E para a questão imobiliária também tem essas possibilidades até de resolução de questões junto aos cartórios, na verdade, não necessitando judicializar a matéria. Coloca uma questão importante, que quem trabalha nesse mercado imobiliário, unisse duas grandes especialidades, que é a questão de advogada e também de conhecedora do mercado imobiliário. Então, essas questões, como tu colocaste, elas exigem também um suporte do ponto de vista jurídico, né? Então, é importante. Lá na Habita, vocês dão toda essa assessoria. Toda essa assessoria. Nós avaliamos tanto a questão, já na entrada desse imóvel, a questão a gente já analisa quais que seriam os tipos de pendência. Nós procuramos sempre dialogar com as pessoas a respeito do custo-benefício, a questão de assim, olha, você tem que fazer uma regularização que vai custar tanto, mas você daqui a pouco tem uma certa pressa, necessidade de venda deste imóvel, vamos pegar e avaliar melhor a questão de preço. Tudo, eu costumo dizer, custo-benefício. Acho que o importante nesse setor, o segredo é sermos assim, objetivos e claros, sinceros no sentido, o mercado está assim, a avaliação de mercado é essa, a situação do seu imóvel é este. Eu costumo dizer, no mercado imobiliário, para quem está adquirindo imóvel, ele não está adquirindo um sonho. Às vezes, quem está vendendo um sonho, né? Uma construção de vida. E isso não tem valor agregado para quem vai adquirir. Então, a gente precisa botar as pessoas com os pés no chão, informando, olha, nós precisamos ter, porque tem uma variação. E tem casos, por exemplo, regiões como o centro, como mencionamos antes, que
Houve uma desvalorização, até porque a questão toda aqui acabou ficando largado, né, no centro da cidade por muitos anos. E agora, por mais que venha a revitalização, isso vai demandar um longo período, um longo tempo. Mas esse é um bom momento para investir nesse esquema. Um bom momento, mas que eu digo, mas para quem está vendendo também tem que ter a noção que provavelmente não vai conseguir buscar aquilo que investiu à época que estava mais aquecido, né? Bom, exatamente. Hoje é complicado dizer assim, olha, a Habita fica em tal lugar e tal. Hoje as redes sociais, como é que faz o contato com vocês lá na Habita? Nós estamos nas redes sociais, né? Eu posso passar o... Claro. O nosso site é www.imobiliariahabita.com.br. Estamos nas redes sociais, Instagram, @imobiliariahabitapoa. E ali nós estamos localizados no bairro Menino Deus, na Gonçalves Dias 149. Como disse, nós temos um atendimento multidisciplinar, também temos, se houver necessidade de questões também mais técnicas em termos de análise estrutural do imóvel, também temos parceria com uma empresa de engenharia, um engenheiro que também dá um aporte em relação a isso. E eu sou testemunha, realmente, uma equipe de profissionais qualificados, né, que tem esta especificidade do mercado imobiliário em várias áreas. Sim. E você fica tranquilo, vai lá e aqui eu quero fazer esse negócio, seja vender, comprar, investir no mercado imobiliário, você tem essa e eu costumo dizer uma coisa que me aborrecia muito, a questão do pós-venda, eu acho que é muito importante, porque às vezes ficam alguns tipos de questões, detalhes, porque se faz a operação de compra e venda, depois se vai para a escritura, isso também tem prazos cartorários. E às vezes acontecem alguns tipos de detalhes que precisam demandar, mesmo depois de fechado o negócio. E aí nós primamos de acompanhar do começo ao fim, até que haja a transação efetiva da titularidade do vendedor para a felicidade geral da nação. Exatamente. Caroline, obrigado pela tua presença aqui. Olha, maravilhosa essa entrevista e acho importante que a gente abra esse espaço aqui para o mercado imobiliário, que é um mercado que está crescendo muito e todos nós temos envolvimento direta ou indiretamente, ou nós ou com os nossos familiares e tal, com o mercado imobiliário. Parabéns aí pela Habita, pela equipe que tu tens lá, o Fernando Diniz, o Guilherme, esse pessoal todo lá, tá? E tenho certeza que esse vai ser um espaço muito bem valorizado e dá retorno para todo mundo. Um abraço, obrigado. Muito obrigada. Até a próxima. Até logo. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, nesse espaço aqui do nosso Economia dessa semana, vamos conversar com o Dr. Gustavo Bernardi, nosso parceiro aqui no nosso programa já há bastante tempo, e naturalmente com ele tratar das questões que dizem respeito ao mercado imobiliário. Dr. Gustavo Bernardi, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. As rescisões de contratos de compra e venda de imóveis estão crescendo aqui no Rio Grande do Sul. Que razões estão por trás disso? Na verdade, Silvio, estão crescendo no Brasil inteiro, né? Vou contar brevemente uma historiazinha de como é que foi esse mercado. Até 2014, né, esse mercado era pujante, né? Ou seja, nós estávamos vivendo lá em 2014 aquilo que a gente vive hoje, né? Grande volume de obras, grande volume de entrega de obras. Com a crise lá em 2014, entre o ano de 2014 e 2015, mais de 19 mil processos aportaram no Brasil inteiro pedindo a rescisão dos contratos de compra e venda. Como sempre, o direito é movido pelos interesses econômicos, né? No ano, a partir de 2014, 2015, começou a entrar as recuperações judiciais das construtoras, né?
muita obra parou no Brasil, muita obra parou no Brasil. Há uns 3 anos e meio atrás, preocupados com o volume de rescisões contratuais, se encaminhou um projeto de lei, que se tornou a lei número 13.786, que é a chamada Lei da Rescisão dos Imóveis. Então, nós temos um marco que diferencia completamente as rescisões de contratos assinados antes desta lei e depois dessa lei. Antes dessa lei, quando o Silvio queria rescindir o contrato de compra e venda, ele comunicava à construtora e a construtora era obrigada a devolver para ele tudo que ele pagou, com a correção monetária do que ele havia pago, etc, etc. Né? Muitas vezes, dentro do processo, o juiz estabelecia uma multa ali de 10% a 20%. Depois dessa lei, mudou completamente a forma de rescindir os contratos. Os contratos assinados depois da Lei 13.786, de uns 3 anos e meio para cá, a pessoa que pede a rescisão de forma imotivada, a culpa não é da construtora, a culpa é dela, né? Não consegue mais pagar. Por livre e espontânea vontade dela. Por livre e espontânea vontade dela, ela perde 50% do que pagou, perde a comissão de corretagem que foi paga e só recebe o valor que pagou para a construtora depois que a construtora concluir o prédio e tirar o habite do prédio. Então, realmente ficou muito mais caro, muito mais difícil, muito mais desvantajoso hoje rescindir o contrato de compra e venda de imóvel. Recentemente, agora, o escritório foi consultado por uma jornalista do Estadão que estava fazendo uma matéria, né, que identificou, a FIPE identificou, um aumento muito grande nestes anos de 2020, 2021 e agora em 2022 das rescisões novamente. Né? E daí nós fomos investigar isso. Né? O que está acontecendo hoje para as pessoas pedirem a rescisão? Existem 2 fundamentos claros hoje para as pessoas pedirem a rescisão. Muitas vezes é o atraso, a demora na entrega da obra, ou seja, a construtora está demorando para entregar a obra, né? Mas, na grande maioria das vezes, o que a gente constata é que esses contratos que foram assinados há 2, 3 anos atrás, com uma taxa de juros do financiamento imobiliário lá embaixo, né? Nós chegamos a ter taxas aqui de 4,75%, hoje não conseguem fazer o financiamento ou porque perderam renda, ou seja, não se enquadra a sua renda mais naquele volume de recursos que precisa financiar, ou porque estão com cadastros negativos. Até perderam o emprego, né? Muitas pessoas perderam emprego, passaram a ter dívidas, estão com dívida no cartão de crédito, enfim, crise econômica, né? Então, eu tenho um dado aqui que eu vou te trazer e é muito interessante, né? Veja só, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, identificou o seguinte: em 2019, houve 11,8% de rescisão em todos os contratos. Então, de cada 100, aproximadamente 12 faziam a rescisão. Em 2020, caiu um pouquinho, de cada 100, 11 faziam a rescisão. 2021, aumentou um pouquinho para 11,6%. Só que o que acontece é que o aumento nominal, ou seja, o número de processos em andamento, aumentou 35,1%, né? Levando a 19.050 processos no ano de 2021. Olha só que interessante, é muito processo, é muita ação de rescisão. Inclusive no Rio Grande do Sul. Inclusive no Rio Grande do Sul. Mais de 9.000 processos nós temos hoje no Rio Grande do Sul em andamento. Então, é uma circunstância que tem que realmente prestar atenção. Acho que as pessoas têm que tomar uma decisão muito acurada, com muita análise, porque a perda econômica, se o seu contrato é posterior à Lei 13.786, é muito grande, você perde 50% do que pagou, vai receber só lá no final, quando a construção concluir, né? Se o seu contrato é anterior a 13.786, você recebe integralmente tudo o que recebeu. Então, você tem que pensar bem, consultar um colega e analisar se tem interesse em fazer a rescisão. Uma última questão que eu quero dizer, Silvio, é que quando esta rescisão é motivada pelo atraso na entrega da obra, né? Ou porque a obra foi entregue de forma diversa do que foi contratado, ou porque houve diferenças de acabamento, de memorial descritivo, você tem outras soluções para resolver o problema. Mas quando efetivamente há um atraso exagerado, via de regra superior a 6 meses na entrega do imóvel, você pode rescindir, a culpa não é sua, a culpa é da construtora, e nesse caso você tem direito de receber de volta tudo o que pagou, corrigido e com juros. Antes da lei. Como era antes dessa lei. Bom, uma boa notícia, né? Sempre tem boa notícia para o pessoal de Torres, né?
Assim, estivemos em Torres ontem e Torres lançou o seu programa de regularização do IPTU. Nós já temos falado muito isso, né? Eu já disse que todas as cidades do Rio Grande do Sul vão se preocupar em fazer. Tivemos Porto Alegre, tivemos Eldorado, tivemos Gravataí. Torres está com descontos de até 50%. Novamente, entre ali no site da Prefeitura de Torres, mas esse programa de parcelamento já está em vigor. As pessoas, os moradores ou os veranistas, quem tem imóvel em Torres, já pode parcelar o IPTU que está em atraso. Muito bom. Uma bela notícia, uma boa semana e até semana que vem. Obrigado, Silvio. Muito bem, para fechar, eu sempre digo assim, historicamente, fechar com chave de ouro o programa dessa semana, vamos conversar com a advogada especializada na área de trânsito, Roxane Ponzi. Roxane, que prazer em tê-la aqui no programa uma vez mais. Prazer é sempre meu, né, Silvio? Sabe que quando tu convoca, eu venho, né? A Roxane me lembra muito bem na década de 90, lá como era o nome da empresa? Astran. Isso. Eu conhecia o pai dela, o grande Paulo Ponzi, né? E a Astran exerceu um papel fundamental naquela época, né, Roxane? Sim, Silvio. Até porque logo que entrou o Código de Trânsito, a Astran foi criada justamente para alertar, né? Foi a primeira, a mais importante empresa dessa área, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Depois a gente teve franquias em outros estados e tal. Que legal. Mas isso foi muito importante no sentido de trazer para a população, primeiro, que existia necessidade, né, e a importância de um direito de defesa para o cidadão, porque veio um código extremamente rigoroso, veio fiscalização, veio a EPTC, veio uma empresa para fazer a fiscalização, e a gente precisava do contraponto, né, justamente das pessoas que eram especializadas, e obviamente, depois, né, o meu pai era advogado, é advogado ainda, né, foi se especializando nessa área de trânsito e demonstrando para a população a importância de fazer uma boa defesa, né, quando houvesse, obviamente, autuações equivocadas. E na verdade, assim, eu sempre digo assim, o IBGE, tempo atrás, uns 2 anos, fez uma pesquisa e ele demonstrou que as empresas mais longevas, eu tenho falado isso aí, no mundo, no Brasil, as empresas que duram mais estão no Rio Grande do Sul. E é muito da tradição, o Paulo Ponzi, por exemplo, teu pai, né, que, quer dizer, atrás, o gaúcho tem muito de se apegar às coisas que ele faz, né? Então, atrás disso está o patrimônio cultural, intelectual, né, da pessoa, da sua pessoa. Então, por isso que o Rio Grande do Sul de manter as empresas por mais tempo, empresas centenárias aqui no Rio Grande do Sul, é onde mais tem no Brasil. Muito por isso, pelo apego, pela competência, pela cultura nossa de nos apegar às coisas nossas. E a Astran teve esse papel lá naquela década de 90, através do Paulo Ponzi. E eu acho importante, né, Roxane, porque hoje nós estamos envolvidos de tudo que é maneira no trânsito, né? Quem é que não está envolvido, né? Qual é o assunto dessa semana? Pois então, Silvio, essa semana, né, depois de... Foi fazer a conta aqui, uns 11 meses, né, daquele evento trágico que infelizmente levou a vida de 2 bombeiros, se não me engano, que foi o incêndio no prédio da Secretaria de Segurança Pública, que ficava à sede do Detran do Rio Grande do Sul. Né? Depois de 11 meses, então, veio a público o órgão de trânsito dizer o que ele iria fazer com esses processos administrativos que tinham lá dentro, que foram queimados. Né? Como que isso iria repercutir na vida daqueles cidadãos que apresentaram as suas defesas, os seus recursos, as suas indicações de condutor e que acabou sendo incinerado, né, naquele episódio lá que, enfim, como a gente disse, vitimou aí aqueles 2 bombeiros. Pois bem, né, acho que demorou muito, Silvio, especialmente porque a gente conseguiu, antes de tudo, imagina, a gente conhece a máquina pública, teve a demolição, o terreno já está limpo, já está pronto para ser comercializado, né, pelo Estado do Rio Grande do Sul, e nós não tínhamos ainda uma manifestação pública, né, e específica sobre o que iria acontecer com aqueles processos. Pois bem, veio o Detran agora, em notícia, né, no próprio site, colocar, né, dizer o que ele vai fazer e colocar em prática aquela consulta que foi informado que iria ser feita à Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Né? Ou seja, o Detran iria perguntar para a Procuradoria o que ele deveria fazer nessas situações, tendo em vista todas as implicações legais. Grosso modo, Silvio, quando um processo pega fogo, né, numa situação dessa, que é um caso fortuito, força maior, enfim, é como se tivesse sido uma situação de extravio de autos. Por exemplo, quando, tem um processo, o processo se perde. E ao se perder, né,
tem que ser feita a restauração de autos. No Poder Judiciário é assim. Se chama as partes, pergunta, bom, o que vocês ainda possuem de documentos aí? E nós vamos fazer uma restauração de autos. Existe um procedimento específico. E isso foi o que a própria Procuradoria-Geral do Estado determinou, que a maioria desses processos fossem restaurados e só não seriam restaurados aqueles que já tivessem sido atingidos pela prescrição ou decadência, conforme o caso. O que me chama um pouco a atenção é não só pela questão dos números, tá? Os números que o Detran divulgou, ele diz que 16.279 autos de infração serão automaticamente baixados, ou seja, 16 mil multas, né, não seguirão adiante. Mas ele fala que 13 mil notificações de imposição de penalidade serão renovadas. E aqui vem a advogada de trânsito que Como fica... é que pode isso? Pois então, como teve alteração no Código de Trânsito em 12 de abril de 2021, ou seja, antes, inclusive, do próprio incidente, o que acontece? Se criou alguns prazos decadenciais, que são prazos que não se interrompem nem suspendem, inclusive por um caso fortuito ou força maior. E essa notificação que eles estão dizendo que será reexpedida, né, novamente enviada para o cidadão para ele exercer o direito de recurso à Jari, essa notificação passou a ter um prazo de 180 dias ou 360 dias para ser, no caso, expedida pelo órgão, ou seja, o exercício desse direito, e aí sim, né, para que o cidadão possa fazer a sua defesa. O grande problema dessas notificações é que se não teve defesa anterior, todas elas já teriam decaído, o Detran não poderia fazer essa reexpedição. E eu acho que o fato de decidiu, né, politicamente, administrativamente fazer, pode ser que desemboque em várias ações judiciais no Poder Judiciário, justamente para quê? Para que seja aplicada essa nova legislação justamente para esses casos. Porque agora, no momento que vai se expedir essa notificação, aplica-se a lei que está vigendo. E a lei diz que tem um prazo de 180 ou 360 dias. Mas não apenas isso, né, Silvio? O parecer da PGE diz também que o administrador não pode abrir mão de receita. E que complicado esse argumento, né? Ou seja, tudo bem, eu não posso abrir mão de receita, não posso abrir mão de punir o cidadão, só que eu não posso querer punir o cidadão a qualquer custo, né? Eu tenho que observar tem que ter esses... processo todo, né? E especialmente observar as regras do jogo, que são esses prazos processuais e prescricionais. Mas lembrando, o que o Detran disse, e isso é positivo, todos aqueles que fizeram indicação de condutor, e aqui é em torno de quase 48 mil indicações de condutor, a maioria vão ser deferidas. Só não vão ser deferidas aquelas que eles conseguiram identificar que não foi protocolada fora do prazo. E aqui também tem um outro ponto que é super importante, né, para quem está respondendo o processo de suspensão ou cassação, é que também serão renovados. E aqui, infelizmente, né, e é o meu entendimento pessoal, obviamente que o Judiciário vai ter que corroborar o meu entendimento ou do Detran, mas esses processos de suspensão que serão renovados, entendo que estariam todos eles já decaídos por força dessa nova legislação que entrou em vigor em 12 de abril de 2021. Isso é problema de advogado. Desculpa se eu estou sendo muito técnica aqui. Não, mas eu acho que eu acho muito bom, Roxane, tu é muito clara, tu tens uma forma muito claríssima assim, de expressar as coisas. Eu acho que foi muito bem claro, eu entendi perfeitamente, eu acho que o telespectador também, e sobretudo uma coisa que é complicado isso aí mesmo, né? Eu resumiria da seguinte maneira. Se você receber uma nova notificação do Detran de uma multa muito antiga ou de um processo de suspensão muito antigo, entendeu? Ou seja, lá de 2021, 2020, procure um profissional da sua confiança e vá ver se isso está certo ou se está errado. Porque, infelizmente, acontece no poder público também, como na iniciativa privada, aquela história assim, eu vou cobrar errado, eu vou botar no SPC de qualquer jeito. Aí, se 10% entrar na justiça, desses 10%, só 5% vai ganhar a ação, ainda assim vale mais a pena do que eu aparelhar, sei lá, todo o meu corpo aqui para fazer essa investigação prévia antes de botar no SPC. Estou dando um exemplo. Se colar, colou, né? O se colar, colou. Então, assim, saiba que pode ter algum erro aí nesse procedimento e aí procure um profissional, né, para que ele possa lhe orientar da melhor maneira possível.
Roxane, assim, eu acho que foi muito bem clara e oportuna essa tua colocação aí, mas eu te perguntaria o seguinte, assim, não sei quantos milhares de transgressões de trânsito, multas são digamos assim, só em Porto Alegre, ficar em Porto Alegre. Quais as principais transgressões no trânsito que acontecem? Eu acho, tá, Silvio, eu não tenho esse dado de forma estatística, mas as multas, as infrações que mais acontecem são as infrações de velocidade. E existe uma razão para isso, não é porque as pessoas só cometem infrações de velocidade, elas cometem várias infrações de trânsito, mas é que essa tem um fiscal em cada ponto, porque são os controladores eletrônicos. Então, a forma de flagrar essas infrações, ela é mais disseminada. E aí, depois, já começam aquelas outras infrações que dependem de um agente de trânsito, que é o dirigir com o celular, manusear, segurar. Né? O falar no celular já não está colando muito, porque não é só porque as pessoas estão falando menos, né, e estão digitando e segurando mais, mas é porque essa multa de segurar e manusear, ela é mais cara que a multa de falar no celular. Né? Então, a gente brinca ainda assim, se o agente de trânsito estiver digitando, pega e põe no ouvido, porque a multa é mais barata do que se estivesse segurando. Escolhe, né? A multa, que é mais escolhe barata, a multa. Né? Mas, sim, tem essa, tem outra também, que é a questão da recusa e a própria embriaguez ao volante, que também eu acho que por um incentivo na fiscalização desse tipo de infração acaba acontecendo de uma forma mais efetiva. Então, mas com toda certeza disparado o excesso de velocidade, não só Porto Alegre, tá? No âmbito geral do país, como eu disse, acho que muito por conta da forma de fiscalização é que a gente tem essa preponderância. A ultrapassagem sinal vermelho, isso aí tem... Aliás, extremamente perigoso, né? Quando se cruza o sinal vermelho, é uma infração gravíssima. E, aliás, né, quando você comete ela, os seus limites de pontos vão baixando, né? Porque é uma multa de 7 pontos, então se era 40 vai para 30, e se tomar 2, volta para 20. Sim, ela acontece também, mas como aqui, especialmente em Porto Alegre, né? No Rio Grande do Sul, não posso falar assim com tanta propriedade, né, no âmbito geral, nos municípios especialmente, a gente não tem usado aqueles equipamentos eletrônicos que é os famosos caetanos. Nós tivemos uma época em Porto Alegre, há muito tempo atrás, mas depois foi retirado. Eu realmente não sei qual foi o motivo, se é porque, enfim. Mas existe tecnologia hoje que flagra o avanço de sinal por equipamento, mas nós não temos. Então, como depende do agente de trânsito, e é uma situação muito específica, nem sempre o agente de trânsito está ali, né, na frente do cruzamento, não é uma infração que ocorre bastante, mas ela não é a principal, está longe de ser a principal. Sabe que eu acho assim, eu frequentando o trânsito, ando muito no trânsito, a gente vê que, de uma certa maneira, o motorista está um pouco mais educado, essa é a minha impressão. Mas o que eu vejo de deseducação no trânsito é o pedestre. Tá? Impressionante, as pessoas, elas vão esperar o sinal, elas esperam no meio da rua, e se tu passa com o teu sinal aberto, elas ainda te xingam. Quer dizer, é uma questão de educação, de cultura. Eu acho que nós precisamos ter uma campanha nesse sentido, né, Roxane? Sabe, Silvio, que essa questão do pedestre, existe multa, né, para pedestre no Código de Trânsito, mas ela é praticamente inexequível, porque é um valor tão baixo e custa muito caro para o órgão de trânsito, né, tentar multar. Então, a forma que a gente tem de doutrinar esse pedestre para que ele colabore para o trânsito, para que ele não ajude a causar acidentes, é o quê? É com educação. Né? E, poxa, infelizmente no trânsito a gente tem tantos flancos, né, para atuar. Tem que atuar com o idoso, tem que atuar com o pedestre, tem que atuar com o motorista, tem que atuar com o motorista de ônibus. Tem tantas coisas que precisa trabalhar a educação, né? E não que fique esquecido, mas talvez a gente não veja com tanta frequência, né, essas campanhas que tratam do pedestre. Um exemplo, Brasília. Brasília é um lugar, por exemplo, em que os motoristas respeitam muito a faixa de pedestre, que aqui a gente chama de faixa de segurança. Não existe esse nome, né? E de segurança ela não tem nada, já começa por aí. Mas lá se respeita muito. Na minha cidade natal, de Juí, né? Da mesma maneira, lá se respeita muito. Gramado, Canela, Gramado, Canela. O motorista de Porto Alegre vai para Gramado e Canela e vira um exemplo, né? Ele respeita a faixa de pedestre. Então, ali também tem o quê? Tem um outro lado do pedestre também, né? Se dirigir para a faixa, que é um lugar onde que ele pode fazer essa travessia de forma segura. Então, infelizmente, a gente constata que há um desrespeito, mas que
talvez seja com a educação, com campanhas massivas, né? Eu digo assim, tipo de bitolar o cidadão, é que isso aí a gente vai poder, né, evitar esses atropelamentos, essas mortes. A gente, muito tempo atrás, a gente criou, ouvindo com relação à IPTC, de que ela multava de maneira muito volumosa e tal, só multar, queria multar e tal. Eu fiquei vendo, não sei se tu chegaste a observar, o balanço da IPTC, que saiu no Jornal do Comércio aí uns 15 dias. Eu até tenho esse balanço aí. Prejuízo. Uhum. Alguns milhões de reais de prejuízo na IPTC. Mas não só isso, né, Silvia? Tu pode dizer, mas é que está mal administrado. Não, não é uma questão de mal administração. É a mesma coisa que você... Aliás, eu ficaria preocupada se a IPTC estivesse dando lucro. Por quê? Porque ele é um órgão para quê? Para fiscalizar. Ele não é um órgão para... Não é para obter lucro. Então, é natural que ele seja deficitário. E tomara que um dos motivos seja porque a arrecadação com multas de trânsito tem diminuído. Porque se ela diminuiu, um dos motivos pode ser o quê? A falta de fiscalização, que é ruim para a sociedade, ok. Mas um dos motivos pode ser também, o outro, né, motivo, a educação e o cometimento de menos infrações. E isso é positivo no sentido, né, da sociedade. Então, para mim, fico mais feliz que a IPTC esteja dando prejuízo do que dando lucro. O que significa dizer o seguinte também, né, que tenho certeza que tu concorda, que ela pode até dar lucro, mas ela tem que, em primeiro lugar, cumprir a função social dela. Exato. Lucro ou prejuízo não é o objetivo lucro, mas se ela der lucro, tudo bem. Ela pode se tornar autossuficiente, tal, isso é uma coisa boa. Mas se não der... O grande lucro é o bem-estar da sociedade. Com toda certeza. E vou dizer acrescentaria mais ainda. Os recursos da IPTC não vêm só de multas. É uma parcela importante, mas vem... Né? Tem taxas, tem várias outras coisas também que dizem respeito... Da própria prefeitura, né? A única coisa que me preocupa o fato de não ter, né, de estar deficitária, é que a IPTC receba menos recursos, né, da prefeitura, por exemplo, e aí não consiga executar suas tarefas. Perfeito. Porque não tem gente, porque, enfim, não está pagando a hora extra, aquela coisa toda. Não tem recursos para se manter. Roxane, obrigado pela tua presença aqui. Eu acho que foi fundamental esses esclarecimentos, é importante para nós. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. A você, telespectador, muito obrigado pela fidelidade aqui ao nosso Economia e Desenvolvimento há 22 anos no ar. Tenha uma bela semana de trabalho e semana que vem um novo encontro aqui. Até lá.